Agora a gente bate o papo com a Maísa Tobias, né, Maísa? Tudo bem? Tudo bem. Você que já esteve aqui uma outra vez, né, Sim. Conversando sobre outro assunto, também relacionado ao trânsito, né? E agora vem com esse projeto, que é o nome do projeto é o D-Fluvial. D-Fluvial, Eu queria que você começasse explicando exatamente qual é o objetivo desse projeto, como é que vocês se reuniram para começar esse estudo, quantos anos de estudo esse projeto prevê, em que etapa vocês estão, assim, um panorama geral do projeto, só para a gente entender melhor, se situar. Ok. Esse projeto é um projeto acadêmico, então entrou pela universidade, nós somos 4 pesquisadores e dois cursos envolvidos, o curso de Engenharia Civil da UNAMA e da UFPA e o curso de Engenharia Naval também da UFPA. Os nossos colegas, no caso, os colegas são 2 pesquisadores da UFPA, o professor Ida, a professora Patrícia, e comigo, o professor Coutinho, também da UNAMA. Surgiu de uma necessidade que a gente percebia, até pela experiência que a gente tem de conhecer outros sistemas, de aprofundar essa questão do estudo de transporte fluvial na nossa região. Até então, o planejamento a gente tem tido muito com foco rodoviário, voltado para a área continental. E quando a gente pensava, 65% da região do município de Belém são ilhas, a região metropolitana de Belém tem em torno de 44 ilhas, e a gente via também esse movimento pujante na orla, que não necessariamente transporte só intermunicipal e interestadual, a gente começou a refletir sobre a possibilidade da gente aprofundar um estudo de demanda rodofluvial, conhecer quem são essas pessoas que fazem essas ligações, situação socioeconômica, localização, quais são esses desejos de viagem que elas têm e como é que é o atendimento atual. Então, foi a partir desses questionamentos que nós tivemos a ideia de propor esse projeto para a FINEP, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, e para o CNPq, que são os nossos órgãos financiadores através da FIDESA, que é a Fundação Instituto para o Desenvolvimento da Amazônia, que, que tem nos apoiado como proponente do projeto. A Ina já quer fazer perguntas? Agora deixa eu te perguntar uma coisa, como é que funcionaria isso? Tem previsão de orçamento? Quanto se gastaria num projeto desse porte? Esse projeto, ele tem uma vantagem quando se fala em custo, porque ele é um projeto que ele pretende estudar o sistema como ele se apresenta hoje. Como hoje já existe, é feito, no caso do transporte fluvial, a gente sabe que existe uma iniciativa do poder público, que é no caso de Cotijuba, mas que é predominantemente feito por barqueiros. Pessoas que têm uma economia, que está aí nesse setor, que apoia esse transporte fluvial das ilhas com o continente. Então, que é muito precário, né, Maísa? Precisa de apoio também. Eu acho que é mais do que isso, precisa de apoio. Pra você ter uma ideia, essas pessoas precisam de apoio para financiar suas embarcações que são feitas por iniciativa, né, própria, locais também de atracação. Então, eles precisam de apoio nesse sistema. A nossa preocupação foi em humanizar a questão do transporte na região metropolitana e entender como essas pessoas viajam. Além disso, dentro da própria região continental, a gente sabe que o sistema de transporte coletivo ele apresenta muitos problemas. Ele tem um arranjo aí de linhas que circulam, que passam na beira do rio e que não conversa com o barco. Então, a ideia foi, na forma como o sistema está arranjado hoje, mesmo na situação em que ele se encontra, precisando de alguma atuação em termos de... uma forte, pesada atuação no sistema de transporte rodoviário, como poderia o barco vir complementar esses deslocamentos? Nós temos situações de pessoas que se deslocam das ilhas do sul de Belém, dormem em Belém para poder ir para Cotijuba no outro dia. Então, coisas assim que nós começamos a analisar. Então, o projeto ele pretende, primeiro, conhecer como é que está esse arranjo hoje, e ver as possibilidades de, dentro desse arranjo, efetuar ligações, inclusive a partir da infraestrutura existente. Nós temos uma expectativa também muito grande em cima do Porto da Inasa, que vem agora, né, com o governo do estado implantar. Então, essa infraestrutura que existe hoje, com algum melhoramento, como isso poderia acontecer? Então, seria, a partir do que existe, um arranjo, vamos dizer assim, uma arrumação melhor, e identificar recomendações de melhorias em alguns setores. A gente sabe que a questão do trânsito, né, do transporte coletivo, do trânsito em geral, no mundo inteiro é um problema hoje em dia, né? Exato. Um número muito alto de carros que existem e essa questão da ocupação dos carros nas cidades, né?
É um problema mundial. E aqui em Belém não deixa de ser um problema para nós também, uma questão, um desafio para os governantes. Você mora no Rio, né, Marisa? Eu moro no Rio, o problema é igual, claro, mas eu vou dizer a você que eu sinto bastante um trânsito intenso para chegar aqui, demorou para a gente atravessar a cidade em certos lugares também. Mas eu perguntaria, Maísa, abrangeria assim, as ilhas do Pará, né? De Belém aqui, a nossa ao região redor. é região metropolitana. Então, focando só a região metropolitana de Belém, que já é bastante coisa, né? Então, esse estudo ele tem um foco nos 5 municípios e nos 2 principais municípios, que é onde estão localizadas essas ilhas. Então, seria um transporte metropolitano com essa possibilidade de integração. A gente está estudando tanto o transporte fluvial como o transporte rodoviário. Estamos fazendo o levantamento nos ônibus. Nós tivemos uma pré-seleção de 52 linhas de ônibus com possibilidades da gente integrar, só que a gente precisava também levantar demanda. Quando a gente chegou na demanda, esse número já decresceu, nós estamos em torno de 20 linhas que nós poderíamos, vamos dizer assim, eleger como possíveis linhas a serem integradas. Agora, Maísa, que estratégia vocês fariam, por exemplo, para tornar esse tipo de trabalho realmente viável? Porque, assim, Mosqueiro já teve essa iniciativa de se fazer um transporte fluvial para Mosqueiro e que nunca cobriu os custos do transporte, por isso foi encerrado, não teve uma frequência dessas viagens, Mosqueiro-Belém. E como é que vocês fariam para trazer o lucro, né, para esse tipo de investimento? Eu acho que os projetos que tiveram uma sucessão de equívocos. Por exemplo, esse transporte de Mosqueiro, nós temos que pensar o seguinte, o barco não tem como concorrer com ônibus. Ele não tem como concorrer com ônibus. Até porque ele precisa de transporte complementar. Você não pode chegar no porto e dizer cheguei. Você precisa de um complementar rodoviário. Então, o primeiro ponto, tem que ter integração modal. Você tem que oferecer ao passageiro, depois que ele chega num porto, ou para chegar a um porto, um transporte rodoviário. Isso não funcionou nesse sistema. Segunda, então, não se pode pensar no barco como concorrente, mas como complementar dentro de um deslocamento intermodal. Primeiro, esse é um ponto. Ela mora no Rio e sabe disso, porque a gente tem um sistema lá de barcas. Segundo ponto, a tecnologia. Uma embarcação, ela é construída a partir de uma dimensão de demanda. Então, primeiro você estima a demanda para dizer, para essa quantidade de passageiros, qual a embarcação que eu quero, que eu preciso. Isso não aconteceu. A embarcação veio para atender a uma demanda, que na verdade não se tinha nem exatamente o que seria essa demanda. Então, já começa uma embarcação grande, para poucos passageiros, talvez, e aí eu não posso me aventurar a afirmar, então, mal dimensionado em horário, talvez não aquele horário, né? Então, você cria um ambiente que é realmente difícil de dar certo o serviço. É por isso que a gente está estudando primeiro a demanda, estamos vendo a questão de embarcação, né? Agora, eu acho que essa parceria com o poder público, com as prefeituras, no sentido de subsidiar essas viagens, seria o caminho? Olha, inclusive, falar em subsídio, eu quero dizer que no mundo inteiro o transporte é subsidiado, de alguma maneira. Até porque é obrigação do poder público oferecer transporte à comunidade. O que é terceirizado é a operação do serviço. Mas nem por terceirizar a operação, o poder público ele tira a responsabilidade sobre o transporte. Tá? Então, o que acontece? A questão da estratégia, a nossa estratégia desde o início foi tornar público esse projeto. O próprio seminário que nós fizemos agora, um seminário nacional de transporte aquaviário, promovido junto com a Associação Nacional de Transporte Público e o nosso seminário que foi no Hangar, foi com a intenção de divulgar os resultados. É isso que a gente quer, provocar. Né? O poder, no caso municipal, nós tivemos o apoio da CETEBEL e do governo do estado também. Tivemos o apoio da CETRAN. Então, nós estamos chamando o poder público para ser parceiro nesse projeto. Agora, deixar bem claro, a função da universidade é prestar uma determinada função. Ela tem uma determinada função para a comunidade, que é estudo. Estudar, pesquisar. Nós estamos estudando e pretendemos chegar com alternativas e propor para o poder público. Agora, parte do interesse do poder público em querer executar o serviço. Nós estamos estudando e estamos buscando parcerias justamente para que isso se torne viável. Estar aqui é uma estratégia
de chegar junto à comunidade e de dizer, olha, a gente está na universidade pensando em vocês, procurando ajudar vocês a ter uma qualidade de vida melhor. Porque o transporte proporciona isso, um transporte adequado e diminuir essa exclusão social que a gente tem na nossa região através do transporte. A demanda de ônibus diminuiu muito e aumentou muito a demanda de bicicleta. Hoje nós temos em torno de 43% dos usuários de transporte urbano andando a pé ou de bicicleta. Isso é, do ponto de vista de transporte, um absurdo. Você falou isso aqui, né, da Esses última são vez os que você excluídos. veio, né? Esses são os excluídos. Nós temos, Acha por que exemplo... porque está caro, é isso, não é acessível às pessoas mais que precisam, Pois é, mais carentes. é mais uma renda. função do poder público, proporcionar um transporte que seja acessível também para a população do ponto de vista econômico. E a gente está fazendo isso na universidade, tentando estudar, porque não basta só propor o sistema, mas também entregar isso com um estudo tarifário, com uma proposta de integração. Lembrem-se o seguinte, nós temos um problema sério na região metropolitana de Belém, que nós não temos gestão metropolitana de transporte. Cada município faz a sua parte dentro da sua administração. E isso é uma coisa muito séria, porque a população ela se desloca de um município para o outro, trabalha num, mora no outro, e isso tem que ser pensado também de maneira integrada. Isso é uma barreira para um projeto integrado de sistema de transporte. Né? Maísa, eu te perguntei ainda há pouco se esse projeto ele tem relação também com o Via Metrópole que estava sendo estudado e aquele estudo que os japoneses fizeram no início dos anos 90, justamente propondo essa questão da integração entre os municípios, o transporte entre os municípios. De que maneira que esse estudo complementaria esse projeto? É que esse estudo da JICA, do Japão, é que originou o Via Metrópole, na verdade, sim. né? Eu tive a oportunidade na década de 90, quando eu cheguei do mestrado, pegar o finalzinho do estudo de viabilidade, né, que houve uma proposição dos japoneses. Naquele tempo não foi pensado, não se pensava nem em transporte fluvial, até se dizia que nem existia, né? Em 2000, eu tive a oportunidade de representar a Universidade Federal do Pará na execução do estudo. Ah, você Era participou, representante. Então, eu participei do PDTU 2000 e isso foi para a gente uma lacuna que ficou, né? A vontade de aprofundar o estudo do fluvial, porque a proposta do PDTU foi rodoviária. Até a prefeitura tentou depois, numa reorganização de transporte, fazer alguma coisa, o BNDES ainda veio aqui e estudou alguma coisa, mas nada foi adiante. Então, diante toda essa situação, a gente resolveu, bom, se não vai fazer de uma maneira, nós vamos fazer da nossa maneira. Porque a gente vive na região, a gente tem aqui como a nossa casa e o compromisso com a sociedade aqui. E sofre as fazer consequências também, né? E sofremos as consequências. Agora, Maísa, na prática, como é que funcionaria esse sistema de transporte rodofluvial? Explica pra gente, assim, como é que vocês estão pensando ele na prática? Na prática seria, primeiro, uma integração operacional entre os dois sistemas, seria, por exemplo, eu poder ter alternativas saindo de Coraci para Belém, eu poderia vir de ônibus, eu poderia vir de barco e chegar num vero-peso, pegar um ônibus, numa passagem só. Porque isso então, é que nós não temos são aqui. as alternativas. Você no Rio já perguntou tem, da metrô, questão, por que as alguma pessoas estão coisa. optando pela bicicleta e a pé, como ela disse que tem crescido o número, né, Maísa? É por isso também que aqui a gente não tem, né, essa No Rio passagem. tem já uma parte do metrô, ônibus, né? Mas também a parte fluvial também não, para ir para outra cidade, que é Niterói, que se faz. Até se pensa muito na Barra da Tijuca, porque cada vez mais fica pior você passar naquele estreitamento que é o Juá e etc., aqueles túneis, né? Mas aí seria, então, por exemplo, a pessoa sairia de Coraci, vamos supor. Eu quero dizer o seguinte, esse sistema que a gente está pensando, ele não vai resolver o problema do transporte na região metropolitana, até porque teria que ter vários programas para a gente conversar cada um dos problemas. Mas ele vai atender a um subconjunto de uma demanda de transporte urbano que poderia ter a situação de transporte muito melhor se tivesse essa integração. Região de periferia, região de Coraci, Mosqueiro, Outeiro, e a parte das ilhas, região de Cotijuba e abaixo a região do Cumbu. Então, basicamente, isso aí é o público-alvo de um sistema que a gente possa proporcionar a essas pessoas que chegam de barco, ao chegar de barco, poder ter um conjunto de linhas que ela possa pegar e andar dentro da cidade, ir à escola, ir ao posto de saúde, ir visitar um parente, retornar, sem ter que estar sendo penalizada, até porque a população que mais precisa, né,
e economicamente a que menos pode, sem ser penalizada tendo que pagar uma passagem, andar a pé. Tem gente que anda a pé, chega na beira do rio no Porto da Palha, vai no posto de saúde a pé. Então, é bom deixar bem claro que a gente está atendendo a um segmento da população, que não é pequeno. Nas ilhas, pelo menos, a gente tem uma perspectiva de atender 60 mil pessoas. Né? Só na região de ligação Cotijuba e Coraci, a gente já tem um levantamento que chega a quase 2.000 viagens dia. Isso para a gente já é muito enriquecedor. Dentro de Belém, nós vamos ter também em torno de 20% da demanda total, a gente acredita que vai poder se beneficiar. Eu acho que principalmente hoje se beneficia o passageiro de ônibus que sai, por exemplo, do centro da cidade e que leva quase 2 horas para chegar no Ipuí Guajará. Mas aí vocês fariam o quê? Terminais de ligação, é isso? Isso. Elegeríamos os que já existem. Nós temos uma infraestrutura que daria para fazer essa possibilidade. A Praça Princesa Isabel, onde tem agora, está abrindo, né? É uma possibilidade muito grande para atender a região das ilhas embaixo. Sim. Nós temos Iquaraci com um grande potencial de ponto de terminal de transbordo. Em que você pega do Ver-o-Peso, por exemplo, aquela linha que você falou, Ver-o-Peso-Mosqueiro, por que não fazer Ver-o-Peso e Coraci vai para Mosqueiro, depois poder integrar num outro barco, você diminuiria a distância, aumentaria a frequência e diminuiria o tempo de viagem. Mas e por que haveria lá não pegar uma outra redistribuição das concessões de ônibus para melhor distribuir? Porque aqui em Belém, nós temos vários ônibus passando pelas mesmas vias e nos locais mais afastados tem poucas linhas de ônibus circulando. Haveria uma redistribuição dessa parte? Por sorte, rodoviária? Nesses pontos que a gente está estudando, não tem problema de falta de linha. Porque você pegar a Praça Princesa Isabel, terminal do Ver-o-Peso ali da Estação das Docas, que são os pontos, né? Iquaraci, que é outro ponto. Pensamos também em alguma coisa ali no Tapanã, poderia ser o terminal da Inasa, que estão aí com a proposta de fazer. Poderia ser por ali perto da rodovia do Tapanã. São lugares onde passam muitas linhas de ônibus. Nós não teríamos esse tipo de problema, né, de atendimento. A questão interna do transporte rodoviário urbano é uma outra questão que precisa ser resolvida, né, há muito tempo. Não, mas eu te pergunto por conta de criação, se prevê criação de novas linhas, seriam mais ônibus circulando? Olha, eu acho que o sistema que a gente está pensando seria utilizar as que já passam nesses lugares, e talvez estender alguns itinerários para proporcionar algumas ligações, mexer no sentido da próprio serviço que existe, talvez alguma coisa assim, extensão de itinerários, desvio de alguns lugares para passar nesses pontos para atender. E essa questão do poder público interferir no transporte fluvial, né? Isso, melhorando a qualidade do transporte fluvial. Na verdade, a gente não usa o termo interferir, fica parecendo assim que a gente quer, né? Eu acho que ele tem um olhar sobre o transporte fluvial, que esse olhar, na nossa concepção, ele não existe de uma maneira devida, vamos dizer assim. Hoje, o poder público ele atua na região de Cotijuba, e para Cotijuba. Uma única ilha, claro, é a maior ilha afastada, mas nós temos problema, por exemplo, de ligações com Outeiro por barco, que mesmo o pessoal faz essa ligação independente da ponte aí de vez em quando fica desativada e tem que esse serviço dar apoio. Nós temos ligações aqui embaixo, na região do Cumbu. A ideia é um olhar sobre esse sistema, ver como melhorar. E interligar ele com o transporte. Existem associações, rodoviário, existem associações que já fazem serviço, quer dizer, chegar junto, ver como é que pode apoiar, de que maneira pode melhorar o serviço. A qualidade do serviço. Então, eu acho que não é o interferir, é o agir, é o chegar junto e ver de que maneira o poder público pode contribuir para melhorar essas ligações com as pessoas que já estão lá, com as que estão operando, com as que estão trabalhando, que já conhecem, que precisam, na verdade, de um apoio do poder público, que é isso que a gente sente que não existe, né? Mas que tem tudo para acontecer. Algumas intervenções aconteceram, mas ainda não. Quais são hoje os principais entraves para se deslanchar essa questão? Olha, financiamento, porque sem investimento a questão financeira ela é preponderante, é uma coisa muito importante, né? O entrave a gente está tentando tirar agora, que a gente não conhecia a demanda, não sabia quem as pessoas que operavam, não sabíamos quem são as pessoas que viajam. Então, se você não conhece o teu cliente, você não tem como intervir, né? Então, uma coisa a gente já está fazendo agora. A questão financeira, e eu acho que também uma coisa que vai ser difícil é esse problema que hoje o transporte fluvial não conversa com o rodoviário, são coisas separadas,
E o problema da gestão metropolitana de transporte que não existe, né? Então a gente fica numa situação difícil quando você fala em Essa gestão propor um caberia à sistema. CETEBEL? Não, é o Estado. É o Estado, né? É o Estado. A CETEBEL é em nível municipal e não é... Já tivemos essa gestão através da MTU na década de 80, mas depois da extinção da MTU, a coisa ficou por conta da Seria o Companhia de governo para Transporte de Belém. administrar, né? Seria o governo administrar essa questão. Porque aí fica, assim, hoje a CETEBEL, ela gerencia todo o sistema de transporte da região metropolitana por meio de um instrumento e tudo mais. Mas isso sempre traz problemas, né? Porque você tem um órgão municipal de uma região gerindo um outro município, que é uma outra administração. E a ideia é você ter todos esses municípios, um conselho metropolitano, que discutisse os problemas de uma maneira, né, abrangente. Isso não existe. Isso dificulta qualquer tipo de ação integrada, né? E isso é uma barreira muito grande. Vocês estão pensando, mas aí nesse estudo que vocês estão estudando, pesquisando, essa questão do transporte fluvial e essa ligação do transporte fluvial com o transporte urbano rodoviário, né? Mas eu te pergunto, pensando em Belém, né, na região metropolitana de Belém, aí no transporte rodoviário, eu sei que não é o foco desse estudo, mas você já estudou, inclusive é bom dizer que a Maísa Tobias está aqui conosco, é engenheira civil e é doutora em engenharia do transporte, por isso que eu estou te perguntando isso. O que seria então possível fazer também, o que poderia ser feito para melhorar o trânsito em Belém, algumas medidas que poderiam ser tomadas para melhorar o trânsito, aí falando mesmo do transporte rodoviário? Bom, a gente tem historicamente uma situação que é marcante para o trânsito, que o nosso centro não é no centro. Ele é, como diz o caboclo, ele é na beira. Né? Então, isso aí é uma situação que não é só de Belém, mas de várias cidades portuguesas, que teve o porto com uma entrada e tudo mais. Então, um problema que a gente tem é escassez de sistema viário. A gente tem um sistema viário, quando se fala que as linhas de ônibus são concentradas, mas a gente vê também o sistema viário é concentrado. Poucas vias com condições de circulação de ônibus. Então temos o problema da escassez viária, que precisa ser pensado, essas grandes vias como a João Paulo II precisa ser resolvida, tem o próprio PDTU propôs uma Avenida Liberdade, tem a Avenida Independência que por enquanto ainda está lá na Augusto Montenegro. Então essa questão mais de macro acessibilidade precisa ser resolvida, porque senão não dá para a gente pensar em transporte se não tem sistema viário. Outra questão também é o próprio sistema de transporte coletivo. Porque também, como ele está organizado e arrumado hoje, as vias por onde ele circula, que são as principais vias, se tornam também vias problemáticas. Para ele, como sistema de transporte, porque demoram as viagens, fica aquele paredão de ônibus e tudo mais, e para o próprio passageiro, o pedestre, né, que anda nessas vias, e os outros usuários de veículos, que as vias ficam congestionadas. Então, sistema de transporte coletivo, a escassez de malha viária é um outro problema. Né? O problema de investimento em educação, nós estamos tendo assim, um aumento considerável de acidentes de trânsito e de comportamentos inadequados. A gente teve algum período assim que foi muito bom, baixou pela época do Código de Trânsito, mas isso voltou de novo e com muita força. Nós temos tido, assim, se olhar os jornais, assim, acidentes horrorosos todo final de semana. Então, a questão do desrespeito à vida, a vida em sociedade, a desrespeito no trânsito pelas pessoas é muito grande. Então, a educação também. Eu acho que só uma campanha no mês, no outro, não resolve. Só aí você já falou em 3 vertentes aí para se pensar, né? Fica posto isso aí, então, para o prefeito, né? Maísa, eu te agradeço por você ter vindo, viu, conversar conosco. É sempre bom te receber aqui. Obrigada. E parabéns por esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Espero, São então, 3 anos são ainda. 3 anos, que na vem falta ainda. muita coisa. Mas, enfim, esse projeto D Fluvial, que foi sobre ele que você veio falar aqui. E a gente espera que o poder público, de alguma forma, aproveite, né, essas informações, todo esse estudo de vocês, tá bom? Certo, muito obrigada, agradeço a oportunidade. Eu te agradeço muito. A Maísa Tobias conversou conosco, engenheira civil e, como eu disse, é doutora em engenharia do tráfego, do transporte, melhor dizendo, é professora também dessa área, desse ramo, e conversou com a gente sobre esse projeto, o D Fluvial. Bom, eu vou fazer algumas perguntas para a Maísa, que está aqui conosco também, e conversou com a gente sobre transporte, transporte de um modo geral, mais sobre um projeto que ela e companheiros lá de pesquisadores, professores também estão fazendo, né, Lúcia? A respeito do trabalho rodofluvial.
O Fernando Lima do Telégrafo diz assim, diz que é teu ex-aluno da UNAMA, está te mandando abraços. Obrigada. Primeira coisa, aí diz assim, seria viável, socialmente falando, ligar Belém a Ananindeua através de metrô superficial? É uma alternativa? Ainda em 2000, não. Nós analisamos, ainda em 2000, não. Teríamos a possibilidade de ônibus de grande capacidade, talvez um metrô leve sob trilho, assim, um veículo leve sob trilho, não um metrô um subterrâneo, ainda não. Não acredito que ainda não. Mas ainda não por quê? Porque nós temos problemas de solo para fazer metrô na nossa região e ainda teríamos problema de consolidação, que a gente chama tecnicamente de demanda, para poder ter realmente uma viabilidade do... E é melhor arrumar o que está aí, né? Resolver algumas existem veículos leves sobre trilhos, que existem em alguns países e cidades menores, que são aqueles trenzinhos que, na superfície mesmo. Talvez, nesse caso aí, seria um caso de estudar a viabilidade desse tipo de tecnologia. Acho que antes tem tanta coisa para, de repente, resolver e depois pensar nisso, né? Um enxugamento, uma troncalização, ônibus de grande capacidade, talvez como o que tem em Curitiba, ou então um metrô leve, mas não seria um veículo leve sob trilho, não um metrô como a gente tem em São Paulo, Rio. Ainda não, acredito que ainda não. Tem mais para você. Tem o Valdeci Félix, do Icuí, Guajará. Está perguntando assim, o transporte fluvial já existente continuaria então a funcionar segundo esse teu projeto, esse projeto de vocês, e seriam implantados outros ou mudaria tudo em função desse projeto? Não, ele continua, muito pelo contrário. A ideia é dar sustentabilidade a esse projeto. Então continuaria a funcionar, só que nós teríamos, nesse caso, chamar aquele olhar que eu falei sobre o transporte fluvial, diante das necessidades apresentadas, tentar sensibilizar o poder público para tentar chegar junto e resolver a questão do financiamento, da infraestrutura portuária, como melhorar o sistema. Então ficaria o que está, só que com um aperfeiçoamento. O Miguel Ribeiro, do bairro do Jurunas, diz assim, na Ásia e na Europa, muitas pessoas utilizam a bicicleta como meio de transporte. Isso contribui para a diminuição da poluição e para o descongestionamento do trânsito. E as pessoas não são excluídas, é porque você usou aqui a expressão excluídas. Não seria prudente encarar os nossos ciclistas com os mesmos propósitos, em vez de taxá-los de excluídos? Eu acho que do ponto de vista de infraestrutura viária que nós temos hoje, de condições de tráfego para o ciclista hoje, eu ainda considero ele excluído, porque ele vive determinadas situações de eminente suicídio quando anda em determinadas vias. Eu não acho que ser excluído seja pejorativo, é uma coisa para a gente pensar que precisa incluir. Então, o próprio projeto de fluvial, ele pretende, dentro do bojo dele, integrar também a bicicleta. E a bicicleta também fazer parte do sistema. Porque hoje em dia, o que acontece é que os motoristas dos veículos, né, eles se aborrecem com a bicicleta, acho que a bicicleta atrapalha o trânsito. Né? É uma alternativa o pedestre de transporte. Também acha Agora isso. sim, Renata, uma alternativa de transporte, e quando eu falo excluído de bicicleta do transporte coletivo, são pessoas que fazem hoje viagem de bicicleta de 15 quilômetros. Isso é um absurdo. A bicicleta é uma tecnologia que ela tem determinadas características, e uma delas é para viagens pequenas, curtas, de média ou pequena distância. 15 quilômetros de bicicleta, dentro do trânsito que a gente vive, aí essa parcela, que é em torno de 15% dessa população de 43, para mim é excluída. E que se ela tivesse condições, ela não daria 15 quilômetros de bicicleta. Então, nesse nível aí. Você falou nesse sentido, né? O Márcio Reis, do bairro do Souza, diz assim, no seu estudo é abordada a questão da superlotação e dos acidentes nas embarcações fluviais? Não, a gente não está focando superlotação nem acidente, apesar de que no bojo do projeto a gente está preocupado com a segurança. Daí, quando se falou na pergunta anterior do transporte fluvial, se ia ser excluído ou não, a nossa preocupação é com a segurança dessas embarcações. Então, apoiar o que já existe, deixar bem claro, ninguém está querendo tirar ninguém do sistema fluvial, muito pelo contrário, é incluir essas pessoas numa situação melhor de operação. E também visando essa questão de segurança, que é uma questão crucial dentro desse transporte hoje que está sendo executado. Ok. Vem mais pergunta para você, com certeza aí, mas eu vou chamar o intervalo agora, vou reservar ainda mais uma que temos aqui. Deixa eu ver o que vem. Para Maísa, o Alaor da Silva, do Mosqueiro. Diz, parabéns, Maísa. Agora estou esperando o projeto fluvial.
Se você tem um contato para deixar para informações, enfim. Tá. As informações sobre o projeto pode ser no defluvial@yahoo.com.br ou engecivil@unama.br ou maísa@ufpa.br. Não falta contato. O projeto acontecer depende agora dos nossos prefeitos. O Kélio Lima, de Benevides, diz assim: é viável fazer uma ponte do Mosqueiro para Icoraci? A ponte do Mosqueiro para Icoraci pode ser viável, agora tudo tem custo e benefício. A gente tem que ver se realmente isso aí iria realmente trazer benefícios para a comunidade, porque só a ligação só não resolveria o problema. Tem perguntas também para a Lúcia, eu estou fazendo aqui uma dobradinha. O Jarbas Cruz, do bairro da Sacramento, primeiro está elogiando o Sem Censura hoje, que o programa está de parabéns, os assuntos estão muito bons, eu estou achando também hoje. Modestamente eu estou achando, está muito bom. E pergunta para a Lúcia: Lúcia, por que ainda é pouco divulgado o uso da camisinha feminina? Pois é, a gente se preocupa com isso, não está muito claro por quê, né? A gente entende assim, o custo da camisinha feminina é muito alto, ela custa muito caro e existe uma resistência muito grande, não só por parte das mulheres, como dos homens também. Mas a gente está aqui para estar estimulando, dizendo, vamos lá, mulheres, assumam essa responsabilidade. O Márcio Reis quer saber se o SUS conta com uma estrutura qualificada, pessoal suficiente para tratar essas pessoas em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Sim, a rede do SUS, ela atende, né, não com toda a estrutura que a gente deseja, como em nenhum outro serviço tem, mas existe serviço especializado sim. Ok. Para a Maísa, tem o Mário Souza de Valdecães dizendo assim, dando uma sugestão para você: usar transversais como a travessa do Chaco, que corta vários bairros. O que você acha dessa alternativa? Para quê? Pois é, eu não entendi para que essa... Não acho que entender Tem que transversais. explicar. Se ele pudesse, numa outra oportunidade, explicar melhor, porque hoje já está poderia difícil. responder. Deixa eu ver uma outra para você. Maísa Edna Castro, Carvalho, desculpa, da Cidade Velha. Gostaria de parabenizar... Não, aí é para você, para a Lúcia. Gostaria de parabenizar a Maísa do Hélio Álvares, de Batista Campos. Mandou um e-mail para a gente. Diz assim: parabéns pela sua excelente entrevista. O Pará tem excelentes cursos de engenharia civil, como os da UNAMA, a FACE, o FPA e agora a UFOPA de Santarém, onde são formados bacharéis com conhecimentos suficientes em engenharia de transportes. Portanto, temos competência para resolver esses nossos problemas, só que só nós conhecemos bem. Então, que seja feito, está te incentivando no estudo, parabenizando esse estudo, dizendo que nós temos aqui... Temos profissionais competentes, pesquisadores competentes como você. Obrigada, e dizer que esse grupo é um grupo que tem um programa de pesquisa. Na verdade, nós estamos situados em programa de pesquisa. Esse é um estudo dos estudos que a gente realiza. Tanto é que eu já estive aqui por outros estudos. Estamos na universidade, tanto na UNAMA quanto na UFPA, estudando os problemas da sociedade, tentando... Volta e meia a gente te chama, né, Maísa? Para Obrigada. Para conversar com a gente, que é sempre muito bom. A gente aprende bastante.